Ô, Benja, na boa, o Jorge Jesus, ele praticou o sincericídio. Ele foi sincero na frase dele. Na minha opinião, mimimi. Tivesse a fazer uma pré-época, fazer mudança de 5, 6 jogadores, só posso fazer 3 substituições. Claro que isto condiciona um pouco, não é? Como fosse uma pré-época normal. Nós estamos a fazer deste campeonato os nossos primeiros jogos. Se são os nossos primeiros jogos, é considerado pré-época. Numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar um título, não é? Ter carioca, só que a gente está no outro patamar, os nossos títulos são outros. E portanto aceitamos, não é? Aceitamos a ideia do nosso adversário como um adversário que queria muito, como nós, estar na final. Mas como eu lhes disse, nós fomos muito melhores e como é que nós, com viagens e não sei o quê, eu já o ano passado acho que eu demonstrei que isso é tudo treta, tudo conversa, sabendo fazer as coisas. Aliás, agora já há muitas equipas a copiar o que é que o Flamengo faz. Esse não é o problema das viagens. Não, se tu tiveres uma organização como o Flamengo tem, isso não tem problema nenhum. Isso é uma questão que se levantou aqui para o futebol brasileiro. As viagens são muito quê, não sei quando. Isso é tudo conversa. Se tu sabemos organizar aquilo que a gente fez no ano passado. Bom, por falar em organizar, vamos organizar aqui para cada um dar um comentário a respeito dessa entrevista do Jorge Jesus, sem que o outro seja interrompido. Cada um vai falar e dar uma opinião. Vamos combinar isso? Mas ninguém vai falar nada do outro. Espera o outro falar. Pipo. Não, achei um comentário deselegante. Só isso. Nada mais? Nada mais. Ô Flávio Gomes, ô blogueiro. É deselegante, arrogante, soberba. A gente pode escolher um monte de adjetivos para descrever o que fez o Jorge Jesus. Eu acho que não se trata um adversário dessa maneira, com esse desrespeito. Isso para mim é desrespeito, né? O Jorge Jesus é um ótimo técnico, a gente viu tudo que ele fez no ano passado. Agora, eu acho isso absolutamente desnecessário. O time dele ontem jogou bem, de fato, no primeiro tempo, foi encurralado no segundo, quase perdeu, ganhando de 3-0, quase perdeu a vaga numa final de um campeonato que ele pode até achar que não tem nenhuma importância, mas que é o campeonato que fez o Flamengo ser o que é, grande como é. O Flamengo escreveu a sua história ganhando o Campeonato Carioca, ganhando o Taça Guanabara, festejando esse tipo de título no Maracanã. Eu acho que a soberba subiu a cabeça do Jorge Jesus. Eu tenho a sensação que o Flamengo esse ano, se corre algum risco de perder muitos campeonatos, porque vai disputar muitos, é de se enroscar na própria soberba. Então, o Fábio Sacramento Sormani. Última frasezinha, desculpa. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho e pelas declarações e pela personalidade e tal. O que eu admirava o Jorge Jesus caiu bastante no meu admirômetro, assim. Eu acho muito desrespeitoso o que ele fez. Fábio Sormani. Eu também acho, foi de um desprezo muito grande para com o Fluminense, foi de uma soberba, de uma arrogância, de uma prepotência enorme, gigantesco. E não se, para que fazer isso, gente? Para que dizer isso? O Fluminense é um time para jogar o campeonato carioca. O nosso patamar é outro. Para que dizer isso, gente? Para que dizer isso? Sem motivo nenhum. Isso mostra, repito, desrespeito, prepotência, arrogância e desprezo pelo adversário. Quando o Renato Gaúcho, no ano passado, criticava dessa maneira o Jorge Jesus, eu cansei de defender o Jorge Jesus aqui. Eu cansei de defender. E critiquei a soberba do Renato Gaúcho. E o chamei também de arrogante e prepotente, por aquelas declarações dele contra o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus sentiu aquilo. Tanto é que no momento certo ele respondeu. Se ele sentiu aquilo, ele não deveria fazer isso com o Fluminense. É o seguinte, o Jorge Jesus está num país que não é dele. Ele precisa entender esse país. A sua cultura, as suas tradições e as suas instituições.
Ele precisa saber como é que funciona isso daqui. E ele precisa aprender a respeitar os outros. E isso foi uma tremenda falta de respeito dele. Volto a dizer, ele está num país que não é o dele. Ele não tem obrigação de conhecer as coisas, óbvio. Mas ele tem que se preparar para isso. Ele precisa entender como é que funciona o nosso país. Saber que o campeonato regional, como disse o Flavinho, fez do Flamengo ser grande. Porque no começo não tinha campeonato brasileiro. No começo era o regional. Isso, o regional, o Flamengo começa a construir os alicerces dele com base em conquistas no campeonato do Rio de Janeiro. Então ele tem que entender como é que funciona o nosso país. Tem que entender como é que funciona a nossa cultura. E repito, respeitar instituições. E o Fluminense é uma instituição que ele tem que respeitar. Concordo com ele também. No meu admirômetro, eu que tinha uma profunda admiração pelo Jorge Jesus, hoje caiu bastante. Oswaldo ou Pascoal? Ele se impôs em algumas situações. Primeiro, se o patamar dele é diferente, ele se obriga a ganhar a Libertadores e a ganhar um Mundial. Esse é o primeiro ponto. Isso com pouco mais de 20 dias de trabalho, ou perto de 20 dias de trabalho. Então ele se impõe a essa responsabilidade. O meu patamar é aqui em cima, eu quero ganhar Libertadores e Mundial. Então é a obrigação que ele se impõe. Ele está se impondo essa obrigação. Segundo, ele disse que o Flamengo hoje é copiado por todo mundo, porque o Flamengo ele fez um trabalho ano passado que agora passa a ser copiado por todo mundo. Disse que o adversário sonha em ganhar um campeonato que ele até não acha que é oficial. Ele voltou a dizer que para ele o campeonato não é nem oficial, que poderia fazer 5 substituições. Deveria conhecer melhor como é que funcionam as coisas no Brasil, os campeonatos regionais, e acho que os dirigentes do Flamengo deveriam explicar isso a ele, se for o caso. Se ele não está entendendo, ele deveria ter esse tipo de explicação. A culpa não é do Campeonato Carioca, que o Flamengo se apresentou dia 27. O Flamengo pode jogar o campeonato todinho carioca com seu time reserva, mas ele quis preparar o time para jogar a partida de domingo, a Supercopa, diante do Atlético Paranaense. Então achei soberbo, arrogante e prepotente. Não precisava tratar os seus adversários dessa forma. Meu menino, sangue do meu sangue. Ô, Benja, na boa, o Jorge Jesus ele praticou o sincericídio. Ele foi sincero na frase dele. Ele só talvez tenha endossado o que o Bruno Henrique falou na saída daquele jogo contra o Vasco. O Bruno Henrique falou a mesma coisa, só que ele, ao invés de falar outro patamar, ele lançou aquele outro patamar, que inclusive virou meme. Mas foi a mesma coisa, tanto que o Bruno Henrique ele faz realmente uma comparação e falando, deixa eles brigarem por isso daí. Falou, o Flamengo tá em outro patamar. E virou meme. Então, cara, eu entendo o que o Sormani disse aí também. Mesmo que ele quisesse ser sincero dessa forma, ele poderia ser intramuros, porque a gente está falando da liturgia do cargo. O treinador do Flamengo, ele está à frente da instituição, ele poderia ter poupado essa frase. Mas eu acho que também estão potencializando demais, cara. Isso daí faz parte de um contexto que no futebol, na década de 90, acontecia muito. Jogadores aí meio que desdenhando uns dos outros, jogadores do Palmeiras ridicularizando o Corinthians naquela oportunidade, jogadores do Corinthians ridicularizando o Palmeiras, um jogador provocando daqui, outro jogador provocando de lá. Eu vejo que o futebol hoje em dia ele está muito contaminado com intolerância com relação a tudo. Ele pode ter exagerado na tinta? Pode. Mas eu acho que estão tornando esse fato maior do que ele é. É a minha opinião. Eu acho que Bom, eu não ia falar, 30 anos atrás, eu não queria opinar a respeito, mas o Marcel está pedindo para eu falar também. Hoje ele está pedindo? É. Excepcionalmente. Ele ficou assim, fala. Na minha opinião, mimimi. O que é o seguinte, semana passada ele deu uma entrevista e falou, estadual, respeito, porque é uma coisa cultural do Brasil, mas no meu currículo lá fora é 0. Ele falou semana passada. Ontem, ele apenas ratificou isso, que o estadual para ele é 0. A gente reclama quando às vezes as pessoas falam e não falam nada. Pô, que saco essas entrevistas, porque jogador, porque treinador, é sempre a mesma coisa, o cara não tem opinião, o cara não toma partido, o cara não toma lado. Jorge Jesus apenas foi sincero. Você liga todos os programas de televisão, tá lá os caras falando, o Flamengo tá em outro patamar, a diferença técnica do Flamengo pros outros é gritante, entendeu? Ele, semana passada, eu talvez o chamaria de arrogante se ontem tivesse perdido pro Fluminense e ele desdenhasse o estadual ou desdenhasse tudo. Ele não desdenhou, ele desdenhou ganhando. Desdenhou. Ele ratificou o que ele falou semana passada. Pra mim, assim, eu tenho que respeitar uma coisa cultural, entendeu? E ele foi lá e colocou contra o Madureira time completo, ele respeitou. Então, eu não vi problema nenhum. Eu adoro entrevista de pessoas que falam. O Jorge Jesus, desde que chegou no Brasil, só tem uma porrada.
É verdade. Só toma porrada. nesse- Treinador. nesse programa Peraí, aqui, ele é peraí, eu defendido esperei, o tempo eu não inteiro. interrompi ninguém. Mas não eu tô fale quieto. coisas que não Eu não- acontecem. Não, peraí, vocês falaram, eu não falei nada, nós combinamos. Isso. Eu não tô falando que são vocês, não estou citando nome de ninguém. Aí, treinador dá porrada, jornalista deu porrada, todo mundo deu porrada no português, ele ficou quieto. Aí o cara vai lá e fala uma realidade. Gente, a diferença do time do Fluminense, ele citou o Fluminense porque era o Fluminense. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo. Hoje, tecnicamente, é diferente do Flamengo para os outros, é um absurdo. E os outros clubes, em vez de ficar com esse mimimi, que tentem fazer alguma coisa para melhorar o status deles. Não, mas nenhum clube fez Eu nada. não vi. Quem fez isso? Eu não vi problema algum. O problema é que ser sincero no Brasil é sinônimo de ser arrogante. Falar a verdade é ser arrogante. Ter opinião é ser arrogante. E a gente vive num país hoje da vitimização, da lacração, né, do politicamente correto, do nhenhenhé. E ele não ofendeu ninguém. Gente, ninguém. Eu não vi ofensa alguma. Eu vi. Eu já cansei de falar que campeonato estadual só não acaba porque a maioria dos times, a única coisa que tem para comemorar é o estadual. Ele não falou nada demais. Ele não falou. Agora, Ele não falou nada demais. Então, eu vou dizer um negócio. Peraí, eu eu vou acabar o meu. Ele não tá Então, criticando. deixa eu falar um negócio pra você. Ele falou mal do Fluminense. Ele não Foi do falou campeonato. mal, ele constatou um Que fato. isso, gente? Não vi desrespeito algum. Eu achei muito desrespeito. Não vi desrespeito algum. O Renato, no passado, falava: o melhor futebol do Brasil é o meu. Eu criticava É o meu. E eu Aí as criticava pessoas aqui. falam o seguinte: é o Renato, é o jeito do Renato. Eu cansei O de Romário sempre bateu no peito e falou: sou melhor, caramba. É o jeito do Romário. Aí vem um cara que é português, que é de fora do Brasil, arrogante, prepotente. Não. Eu prefiro gente que emita opinião, que fale a verdade, do que ser demagogo. Ele foi sincero. Jorge Jesus, eu não vi desrespeito algum. Zero. Bom, Bem já. cada um deu. Não, mas eu não tô. Eu só dei meu